você veio? Pergunta capciosa. Essa pergunta, ela muitas das vezes parece fácil de responder, mas a gente acaba se perdendo nela. A gente acha que quem nós somos, de fato, né? A identidade, ela tem como característica, tem como definição, é o conjunto de características que define quem uma pessoa é. É aquela coisa que ela é assim, ela é intrínseca. Ela é a sua essência, a sua identidade. Quando você pega seu RG, tem alguém com RG fácil aí? Com RG fácil? Não tem não? Não tem problema não. Aí a gente vai só na explanação. Só tá abrindo as carteiras aí. Cuidado pra não pular os peixes também. Aí a irmã Neuza tem, a pastora Thaís aqui, ó. Vou ler a identidade de vocês. Pode ser, sua habilitação. Tem CPF aqui, número de cartão e senha? Não, né? Vamos lá. Quem é a Thaís? A Thaís é a Thaís Cristina Arruda Bento dos Santos. Data de nascimento, dia 4/12 de 1990. Cadê a sua? Escondeu porque eu falei a idade? Ah, não. Escondeu por causa da idade. Deixa eu ver, irmã Neuza, a sua. Deixa eu ver a sua identidade. Vamos ver. Aqui não está escrito irmã Neuza. Aqui não tem graça. Isso é a nossa irmã Neuza. Aqui está Neuza Jacinto de Góes. Data de nascimento, 26/5/1955. Está nova, na flor da idade. E a identidade, quando pede, né? Você vai fazer, vai abrir uma conta no banco, vai fazer alguma inscrição, vai fazer alguma coisa, ele pede lá a sua identidade, o seu nome, pede sua data de nascimento, pede uma série de informações. Só que a identidade que, de fato, nós carregamos, não é a identidade que está ali no RG. É verdade ou não? Tia Thaís e a tia Paula não me chama de Victor Hugo Bento Coelho quando vai se dirigir a mim. Aqui na igreja, de vez em quando, elas dão uma de chamar de pastor, essas coisas, né? Mas em casa, para fechar a porta ali é Gugu. Sou o Gu da tia Paula, da tia Thaís. Então, se pegar as mensagens lá no meu celular, vai ver que ninguém me chama pelo nome. E assim, até quem não tem intimidade comigo não me chama pelo meu nome, me chama de Vitor. E para que todos fiquem claros e não errem mais, meu nome é Victor, com C. Papai e mamãe foram bem criativos nessa hora. Mas ainda assim, o Gu da tia, o Victor Hugo Bento Coelho ainda não é definido por essa identidade. Ainda assim é muito raso para definir de fato quem eu sou. E infelizmente, a nossa identidade, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Porque a gente nasce, há quem diga, né? Que quando a gente nasce, a gente chora, sabe? Por pensar nos boletos que teremos que pagar ao decorrer da nossa vida. Mas a gente vai crescendo e em determinada fase da nossa vida, ali nos nossos primeiros anos, a gente é como Asaf, como Mateus, como Caleb. A gente é uma criança que corre, bagunça, não. Eu estava comentando com o pessoal, o Asaf me impressionou, pastora Sara. Terminou o culto, a gente foi ali para trás por algum motivo. Aí o Asaf veio segurando 3 bexigas maior do que ele. Ele veio assim, carregando, e ele conseguiu carregar. Chegou ali na porta, o Asaf deu uma olhadinha, tipo assim, eu não vou conseguir descer com isso daqui não. Aí o que ele fez? Ele deixou os bexigas no chão. Não satisfeito, ele pensou, eu não vou conseguir pular o degrau. Então o que eu vou fazer? Asaf deitou no chão, foi se rastejando, desceu o degrau, pegou as bexigas dele e foi para onde ele queria ir. Eu falei, que menino maravilhoso, menino esperto. O Asaf não tem preocupação nenhuma. Asaf não tem preocupação se ele vai comer amanhã.
não tem preocupação com o que ele vai vestir amanhã. O Asaf não está nem aí, nem aí. Se a pastora Sara, se o pastor Jefferson estão cansados, ele vai acordar a hora que ele quiser. E vai dormir a hora que ele quiser também. E se na hora que ele tiver com fome, não entregar o que ele quer, o que ele vai fazer? Mas vocês falaram chorar como se fosse a coisa mais bonitinha do mundo, né? É bonitinho quando ele chora? Não, né? Aí passa um tempo, a gente vai crescendo, chega ali nos 7, 8 anos, onde você começa a ver o mundo de uma forma diferente, é tudo muito novo, o cheiro é diferente, as cores são muito mais vibrantes. E aí você entra na escola, na sua escolinha ali, e aí você tem o seu primeiro impacto social. É o primeiro impacto. Vai ser a primeira vez que você, bonito ou feio, alto ou baixo, gordo ou magro, vai receber talvez o seu primeiro apelido, vai receber a sua primeira crítica, vai sofrer o seu primeiro bullying, porque quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, por favor. Eu aposto que você não fala que seu filho é feio. Aposto. Seu filho pode ser um filhote de cruz credo. Pra você é a coisa mais linda do mundo. O bichinho tá caro no joelho, mas a mãe e o pai ficam olhando, que menino feliz. Coisa mais fofa. Mas na escola não tem mãe e pai. Se é muito gordinho, aí o apelido vem, olha a nossa bola aí, gente. Se é muito magrinho, olha o varapau. Aí se é muito alto, olha a girafa passando. Se é muito baixo, cuidado para não pisar na formiga. Começam a ter os seus primeiros bullying, as suas primeiras características. Sabe, começam a nascer na nossa cabeça, na nossa percepção, algumas indagações, pastor Valdir. Quem está falando a verdade para mim? A minha mãe e meu pai que está falando que eu sou lindo? Ou o pessoal da escola que está falando que eu sou feio? A primeira deturpação de identidade não começa com seus 30, 40, 50 anos, pelo contrário. Começa nos seus 5, 6 aninhos de idade. Quando você começa a pensar, eu não quero mais ir na escola porque lá tem fulano, tem Beltrano que vai me machucar, vai falar mal de mim. Eu estou falando alguma mentira? E aí você começa a crescer um pouquinho mais. Você aprendeu a lidar com a dinâmica. E aí nessa selva de pedra, né? Ou você é o ofensor, ou você é o ofendido. Não tem como ter o meio termo. E aí começa a doer, não é verdade? Mas você se adapta. Você dá um jeito, vai levando. Quando coloca apelido, o ditado é assim, né? Se você reclama do apelido, o apelido pega. Se você finge que não liga, aí uma hora o povo esquece. Só que quando você vai chegando ali nos 10, 11, 12, 13 anos de idade, você já começa a entender as dinâmicas da vida de uma outra maneira. E aí você começa a entender que muitas das vezes, e aqui eu vou citar casos de pessoas que eu já ouvi, tá? Casos de pessoas que eu já ouvi. Você começa a descobrir que sua mãe, por exemplo, não está te observando para jantar porque está faltando comida para ela. Você começa a observar que no Natal você ganha uma roupinha nova, bonitinha, e aí você olha para o pai, para a mãe, está usando a mesma roupa que usou há 3, 4 anos atrás. E essas perguntas começam a tomar conta de você, afinal. Por que isso está acontecendo? Por que disso? Porque eu não consegui entender aquelas atitudes. Eu posso contar uma coisa pessoal minha? Posso? Até hoje eu não gosto do McDonald's. Vou falar. Já falei para a mamãe. Até hoje eu não gosto. Porque nessa minha transição, a minha mãe sempre levava a gente, eu e o Joãozinho, lá pro
McDonald's. Recebia e levava a gente pro McDonald's. E o tempo vai passando e eu não entendo, Jorge. Não estou entendendo, cara. Porque a mãe pediu para mim e para o João um lanchinho, batata, suquinho, coisa linda. Aí ela falava assim, você me dá um pedacinho do seu e tá bom, tá? E mordia um pedacinho do nosso lanchinho, tá bom, e ficava ali na batatinha. Aí o tempo foi passando e gente, toda vez que eu revisito essa memória, me dói o coração. Porque eu entendi, depois de muito tempo, que o que a minha mãe estava fazendo nada mais era do que um sacrifício. Ela estava sofrendo, ela estava deixando de comer algo que ela gostaria de comer, para quê? Para que eu e o João nunca na nossa vida disséssemos, nunca fomos ao McDonald's. Minha mãe não deixou de fazer, minha mãe nunca levou. E hoje eu entendo, Will, que aquilo era um mais alto nível de amor. E no meio desse tempo, e a gente começa a perceber, gente, a gente começa a ver as coisas, a gente começa a observar as coisas, e a gente percebe como a vida é má, como a vida é dolorida. Ela machuca a gente demais. Ela pega um bebezinho, e fala assim, nossa, eu vou judiar de você. Eu vou mostrar todas as suas características ruins. Eu fico imaginando quando Noemi nasceu. Noemi nasce. Papai e mamãe falam, que menina linda. Não é assim, a gente não pensa e sonha que o Zion vai ser o cara. Noemi nasceu e papai e mamãe falam assim, essa menina vai ser maravilhosa. Vai ser uma mulher de Deus. De grandes posses e trabalha. Noemi cresce, uma mulher bonita. Pastor Valdir, o ato mais lindo para o povo judeu acontece em determinado momento que Noemi é dada em casamento. O pai olha para a filha e fala, olha, eu fiz o meu papel. Gente, não tem nada mais lindo, nada mais, como se diz, gratificante que entregar seu filho e sua filha no fiz o que pude, lutei e consegui. Agora, minha filha, meu filho, é hora de você voar. Vai embora. Então, papai e mamãe ficam felizes. Mas a vida tinha outros caminhos para Noemi. Olha que dia feliz, ela tem o seu primeiro filho. O dia fica ainda mais feliz quando vem o segundo filho. Aí eu imagino ela olhando para a mesa dele e dizendo, a mesa está cheia. A mesa está abundante porque agora os seus filhos vão trazer as suas noras. Alguém lembra o nome das noras? Órfã. Trouxe. Aí ela fala assim, agora eu não tenho só filhos. Tenho filhos, filhas no meu coração. Até aí a vida dela estava dando tudo certo. A história conta que ela prosperou. Se tornou uma mulher de posses. Uma mulher que tinha tudo. Vida estabilizada. Só que é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa identidade. Porque a nossa identidade ela não pode variar de acordo com o tempo. Noemi significa amável. Noemi significa alguém que é de fácil convivência. Tem alguém que é assim, que é amável, de fácil convivência? Meu Deus. Aqui eu amo todos vocês, gente. Eu acho que vocês todos são fáceis de conviver. Longe da minha casa. Então, nesses tempinhos que a gente tem junto, eu acho isso tudo maravilhoso. Mas ela era amável a ponto de que as suas noras se tornam filhas de Noemi como uma. Qual é a sua identidade? Só nesse tempinho aqui que eu te falei, qual é a sua identidade? Quem você é? Quais são as suas principais características?
perdeu ao longo do tempo. Eu sei que ele começou a dar alguma coisa errada na história. Certo dia, Noemi acorda e a notícia que tem é: seu primeiro filho morreu. Seu segundo filho morreu. Agora você é uma estrangeira. Agora você é apenas mais uma. Você não tem quem te sustente. Você não tem mais quem vá lutar as suas lutas. Agora, Noemi, você é sozinha. Você não tem nada e nem ninguém por você. Gostaria que você abrisse comigo. Não, nem precisa abrir. Projeta para mim, por favor, Ruth, capítulo 1, 19. Então, se foram até chegarem em Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta a Noemi? Vamos trocar, pode voltar lá. Vamos trocar esse Noemi pelo significado do nome? Imagina um povo dizendo: não é essa a amada? Não é essa a amável? Por que, pastor? Porque agora ela não tem marido, ela não tem filho, tinha 2 noras, uma amava ela, mas decidiu regredir para sua terra, para os seus deuses, uma outra também ainda nova, mas não tinha marido, era uma pela outra. Então a pergunta que eu faço é: não é essa amada? Gente, quantas das vezes as nossas lutas, as nossas provas, as nossas dores, as nossas marcas, os nossos desesperos, os nossos abandonos, as nossas traições não mudaram o nosso nome? O que Noemi responde? Troca, por favor, o próximo versículo. Pode passar. Não me chamei mais de amada. Não me chame mais de Noemi. Chamai-me de... Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. O nome de amada se transformou em amarga. E, gente, a nossa vida é assim. Como eu contei, esse pequeno breve tempo aí, 10 aos 13 anos, quantas coisas mudaram na nossa identidade. Às vezes você era um homem, uma mulher cheia de sonhos. Eu vou ser um jogador de futebol. Eu vou ser uma princesa. Vai vir um príncipe montado num cavalo branco. Pogotó. Vem um jumentinho velho, capenga. Eu chamo de príncipe de vez em quando. Mas quantas das vezes, quando olha para aquela menina, para aquele menino alegre, peralta, aí hoje pergunta para esse mesmo menino, para essa mesma menina: quem é você? E dá uma crise na cabeça da pessoa. Quem sou eu? E alguns ainda têm a coragem de dizer assim como Noemi: meu nome não condiz. Meu nome é Victor, significa vitória. Hugo significa sabedoria. Juntar os dois, vitória com sabedoria. Como se todo dia de manhã eu acordasse e dissesse: vitorioso você? Sábio? Menos ainda. Quem é você? Você já ouviu isso? Nossa, estranho, né? Eu tenho a impressão de já ter ouvido algumas palavras como: quem é você? Você já ouviu isso? E sabe o que é mais estranho na minha cabeça? Acho que não foi ninguém que disse. Acho que fui eu mesmo que disse para mim mesmo. Quem é você? Vitorioso você? Sabe você? Será que foi só comigo? Tem mais alguém que já aconteceu isso? Às vezes, no deitar na cama,
vai passar. Quais são as suas habilidades? Aonde você vai? Quem é você? O que você tem? Amargura. Eu sou. Mas uma coisa que eu acho muito engraçado no livro de Ruth é que daquele versículo, do capítulo 1, até esse versículo onde ela pede para que mude o nome, está sendo retratado como Noemi. Mas depois desse versículo em diante, ela continua sendo chamada de Noemi, mesmo que ela quisesse ser chamada de Mara. E o que isso significa, pastor? Não importa o nome que você se deu, o importante é o nome que Deus continua te chamando, dia após dia, noite após noite, prova após prova. Você pode estar se chamando de amarga, de amargo, mas papai tem um nome, filha amada, filho querido, você é meu e eu sou teu. A sua identidade não mudou perante papai. A sua identidade não mudou. A dor pode ter feito você mudar a sua concepção a respeito de si mesmo. Mas Deus não mudou o olhar que Ele tem sobre você. O que eu acho lindo nessa história? Um dia, voltar para sua terra. Aí Ruth, que decidiu ficar com a velhinha, foi trabalhar. O homem olhou para ela, cantou para ela do nada. Do nada. Não sei o que ele viu nela. Não sei o que chamou a atenção nela. Mas eu sei que gerou uma curiosidade. Ela disse, chama lá o servo. Essa menina aqui. Quem é ela? Conheço ela, nunca vi ela trabalhando por aqui. Aí o servo começa a contar. Ela é uma mulher famosa. Tem uma história diferente. Sabe Noemi, que perdeu os 2 filhos, que voltou como estrangeira para sua terra? Aqui ela disse, eu saí daqui ditosa e voltei para cá amarga. É a nora dela. Está trabalhando. Aí Boaz olhou para ela assim, nossa, menina é diferente, cara, gostei dela. Chamou ela. Parabenizou pelo ato de amor que ela teve pela sua sogra. E eu fico pensando, como que era o outro lado da história, né? Enquanto Ruth estava fazendo a colheita, o que será que passava na cabeça de Noemi? Quem já parou para pensar isso? Eu fico pensando sempre no lado oposto da história. O que passava na cabeça de Noemi? Sei que do nada, chega Ruth, um sacão cheio de milho. Ela olha as espigas e fala, isso daqui não é resto. Ruth, isso daqui não é para ser queimado, jogado fora. Isso daqui é coisa boa, Ruth. Ruth, quem foi que te ofereceu misericórdia tamanha? Aí ela falou assim, foi um rapaz lá chamado Boaz. E ele disse que não era para mim sair mais das terras dele. E eu achei estranha uma coisa, Noemi, que toda vez que passavam os segadores, eles pegavam 1 milho, 2 milho e deixavam um para trás. Pegavam um, outro, deixavam outro. Isso foi me chamando a atenção, mas eu não sou boba. Eles passavam e eu pegava, passava e eu pegava. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes nós estamos nos tratando por amargo, porque não tem nada acontecendo no nosso mundinho. Mas Deus está movimentando aonde os seus olhos não veem, aonde as suas mãos não alcançam. Então vamos mudar o discurso. Não tem ninguém amargo aqui não. Tem pessoas que estão aguardando o propósito de Deus se manifestar. Talvez não está acontecendo hoje, Noemi, mas vai acontecer. Nosso inimigo, ele é astuto demais, já dizia o pastor Valdir. Astuto. Ele é esperto. Se você está achando que seu inimigo quer te matar, meu amigo, você está enganadíssimo. Enganado. Não quer te matar, não.
Ver você de pé para ele não é problema nenhum. Ver você na igreja, cantando, levantando a mão, chorando, não é para ele, pouco importa. Ele quer mudar a sua identidade. Ele quer que você se olhe no espelho e esqueça quem você é. Ele quer que você olhe para si mesmo, para as suas qualidades, para os seus defeitos e diga: você é isso. Você é aquilo. Olha que diálogo interessante. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Homem. Qual é a característica que Deus dá para ele? Veja o 15, por favor. Olha a resposta do bonitão. Ah, Senhor meu, a quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Para Deus, naquele lugar escondido, onde se pisava uva, estava malhando trigo no lagar, que um homem valente, valoroso, capaz de liderar um povo, extremamente corajoso. Mas, quem estava pisando trigo, na cabeça dele, ele era de família pobre, ele era da sua casa o mais pobre, o menor. E uma mensagem implícita que traz desse homem, ele era um incapaz. Porque ele olha e diz assim: como eu vou fazer? Alguém aqui já pensou isso de si mesmo? Quando Deus ele vem aqui, vem as irmãs marchando, vem profecia, a gente não tem muito aqui, mas o pastor libera uma palavra de amor, fala assim: você é forte, corajosa, vitoriosa, você vai vencer, pega o chifre do inimigo, e não sei o quê. Aí você olha e fala assim: eu não sou nada disso. Se essa guerra depender de mim para ganhar, perdemos a guerra. Se depender da minha coragem, da minha condição, da minha sabedoria, do meu intelecto, do meu poder, estamos perdidos. Já encomenda os caixão, vai todo mundo morrer. Isso acontece diariamente com a gente. E é estranho porque Deus tem um negócio. Pensa numa paciência que Deus tem com a gente. A Bíblia diz que Deus ele é rico em misericórdia, graças a Ele por isso. Ele é tardio ao irar-se. E aqui tem que repetir coisas às vezes. Nossa, que resposta rápida, né? Você fica brava de vez em quando? Sim. Gostei da sua sensação. Me explica uma coisa, você fala uma vez e fica bravo? Primeira vez é o primeiro período, segunda vez. Ô Jorge, me explica uma coisa, cara, por que você não fez a primeira vez? Pergunta difícil. Acho que é mais fácil que é você, né? Se nós falamos uma vez, ficamos nervosos, 2 vezes piorou, imagina Deus com a gente. Olhando para Cris e falando: Cris, você é poderosa, você é uma mulher de Deus, vencedora. Aí a Cris levanta e diz: eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu sou. Aí sabe o que Deus faz, Cris? Te traz aquele nome e fala: Cris, você é vencedora. Aí pega a gente todo dia de manhã, reclamando da vida, e fala assim: eu não vou esquecer de você. Você pode estar falando que você é pequeno, menor da casa, que a sua casa é pobre, mas eu estou vendo um negócio que você não consegue enxergar em você. Eu estou vendo algo que seus pais não conseguem enxergar em você, que ninguém consegue enxergar em você. Eu estou vendo uma coisa que só eu consigo enxergar em você. O que você é? Valente. Bate o seu peito: eu sou valente, vai. Eu sou valente, valoroso. Eu tenho valor. Eu sou corajoso.
me chamou. Tem nenhum covarde fraco arregou aqui, não, meu irmão. Não. Se você está aqui é porque você é forte. As suas atribulações não te mataram. Você está de pé para a glória de Deus. A pergunta que eu te faço é, mais uma pergunta, né? Que voz você quer ouvir? É o demoninho e o anjinho, né? É Deus soprando no seu ouvido, você vai. Quando Deus chama Josué, já numa idade um pouquinho mais avançada, Deus ele diz, seja forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Deus, eu estava com Moisés, também estarei contigo. Gente, não é uma garantia de força para nós. Eu não estou falando que você vai ganhar na força do seu braço. Eu não estou falando que você vai vencer na força do teu poder. Eu não estou falando que você é autossuficiente para acordar todo dia te automotivando, dando uma injeção de adrenalina, e falando, eu sou vitorioso. Não, o que eu estou garantindo é que seu Deus é contigo. Você não precisa de força no seu braço, você precisa de Deus. Você não precisa de sabedoria, você precisa de Deus. Você não precisa de muita coisa, você precisa de muito dinheiro, você precisa de Deus. Se Deus estiver contigo, gente, não tem inimigo que fique de pé. A Bíblia diz que por um caminho ele entra, ele vai ter que achar 7 para sair. Porque Deus é contigo. É contigo. Recebeu aí uma cartinha. O que está escrito na sua cartinha, Jorge? Você não é o que disseram de você. Você é aquilo que Deus declarou sobre você antes mesmo de você nascer. E aí, pastora, a recalize a sua. O Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada vai me faltar. Não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar consolo, não vai me faltar nada, porque Deus está comigo. Mamália. Oh, glória. Cadê os que se sentem culpados aqui? Porque eu meu irmão, se você é uma caixa, a caixa está cheia de tranqueira. Libera essa caixa. Tira essas tranqueiras dela. Deus está querendo colocar propósito nessa caixa. Deus está querendo te encher de poder, te encher de autoridade. A Bíblia diz que no seu passado ele já não se lembra. Ele está preocupado com o seu futuro. Ontem a gente estava aqui num debate, gente, debate teológico. Um grupo de jovens se organizaram aqui e me chamaram como mediador do negócio. Falei, nossa. E a pergunta do debate era, Jacó era o enganador ou Jacó era o estrategista? Anderson e Felipe, assim, arrebentaram. Rômulo e pastora Paula promoveram coisa linda. Amanda e Edri, gente, degladiando ali uma coisa maravilhosa. E a questão que ficou perambulando no altar é, seria de Jacó sem Deus? Jacó nasce como? O que tomou a primogenitura. E aí ele poderia ter passado a vida toda. Sou enganador. Sou enganador. Sou enganador. Enganador. Até que um dia,
no Val de Jaboque. Ele coloca uma pedrinha no chão para fazer de travesseiro, viu? Travesseiro confortável, né? Aí ele abre os olhos e o que ele vê? Descendo, subindo, descendo. Eu vou repetir: anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Sobe o engano e desce agora alguém que será proclamador de verdade. Sobe a mentira e desce a verdade. Sobe a altivez e desce a humildade, porque agora Jacó não te chama mais de enganador. Jacó agora é Israel de Deus. Acabou o tempo de engano. Acabou. Estou todo arrepiado. Jesus. Aleluia. Jesus está transformando vida aqui hoje. Vai ter gente que vai voltar a se olhar no espelho e falar: eu sou de Deus. Eu sou de Deus, a minha vida é de Deus. Está repreendido agora todo espírito de morte, em nome de Jesus. Pessoas que têm dito que não vão conseguir mais, que não vão mais viver uma vida, que eu acho que eu vivi tudo para mim, eu vou morrer cedo, acabou, está repreendido em nome de Jesus. Você é a resposta de Deus para a sua casa, para a sua geração. Você é a resposta de Deus para a sua família. Em nome de Jesus. Quem mais quer receber uma cartinha aí? Pastora Gisélia. Alto, mais alto. Vai poder, vai, mana. Força. Vai lá, lê de novo. Caixinha é muito pequena para você, varão. A caixa é pequena demais. Quando o povo, eu estou terminando, quando o povo está no Egito, a Bíblia diz que o coração de Faraó está fechado. Agora, eles entram no momento, pastor Valdir, que eu gosto de chamar de zona de expulsão. Por quê? Porque Moisés vem pleitear a liberação do povo, como quem diz: me dá sua bênção, a gente vai sair. Aí o faraó, ele diz assim: vocês não vão sair porque vocês querem, não. Vocês vão sair porque eu não aguento mais vocês aqui. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês estão me trazendo mal. Então ele quer saber? Vocês não vão sair bonitinho, não. Vai embora. Pega tudo que você tem. Tudo. E vai embora. Eu não quero esse povo aqui. O nome disso é zona de expulsão. A coisa fica tão feia, tão apertado, que parece que está expulsando a gente. De fato está. É Deus dizendo: essa caixa não cabe mais. Egito não cabe mais. Esses limites não estão aí para você ficar apoiados olhando o outro lado, não. Os limites estão aí para serem rompidos. Pastora Gisélia. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Lá no Éden, Deus não disse: façamos o ser humano imagem e semelhança de suas feridas, imagem e semelhança das suas dores, imagem e semelhança daquilo que te doía, que te machucava. Não. Deus diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Levanta a sua mão como quem recebe algo com muita alegria, que eu quero declarar algumas palavrinhas para você terminar esse culto com o coração cheio da paz que excede todo entendimento. E se essa palavra te tocar, dá glória a Deus, aleluia, dá um sorriso para os céus, amém? Então vamos lá. Quem eu sou, pastor? Sacerdócio real, geração eleita, nação santa,